Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa. Eu faço faculdade de medicina aqui no Espírito Santo, em Vitória. E eu estou sumida há alguns dias, talvez quase um mês aqui nesse canal. Mas eu finalmente voltei, arranjei um tempo, né? Agora que estamos tendo tempo de sobra em casa. Para continuar gravando aquela série de vídeos contando pra vocês como tem sido o meu internato. Estou no quinto ano de medicina, então eu estava começando agora, né, os meus estágios de internato. Consegui fazer quase 3 meses já de estágio e, infelizmente, pararam o estágio, né, por enquanto, nesses dias que estamos em casa. Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi. Antes disso, eu quero dizer pra vocês, se você não segue ainda eu e minha irmã no nosso Instagram, segue a gente lá, @LarissaIsabela_oficial. Lá nós falamos principalmente sobre música, porque, pra quem não sabe, a gente assinou um contrato com a maior gravadora do Brasil, a Sony Music. Inclusive, você pode ouvir o nosso primeiro single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, que é o single Bom Pastor. Vou colocar aqui, ó, do lado, que agora eu tô expert em edição, gente. Então aqui você pode ouvir o nosso single Bom Pastor, e também tem aqui no YouTube, é só pesquisar Larissa Isabela Bom Pastor, você já pode ouvir. Então vamos logo ao assunto de hoje. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como foi o meu estágio na UTI. Esse estágio foi o primeiro estágio que eu passei a partir do dia 6 de janeiro desse ano, lá no hospital universitário da minha faculdade. Então, o estágio ele tinha duração de 3 semanas e basicamente o horário era de 7 da manhã até 1 hora da tarde, todos os dias da semana. E em alguns dias da semana eu ficava também o período da tarde, de 1 da tarde até as 7 da noite. Então, basicamente todos os dias, o que a gente fazia lá era chegar no hospital, no setor da UTI do hospital universitário, e escolher um paciente e começar a examinar o paciente da cabeça aos pés. Então a gente olhava toda a resposta neurológica da pessoa, a parte cardíaca, a parte de respiração, a parte abdominal, a parte motora também. Nem todos os pacientes de UTI estão sedados, alguns estão acordados sim. E aí, dependendo do paciente que você escolhia avaliar, você tinha alguns parâmetros diferentes que você deveria avaliar de acordo com a doença que o paciente tinha. Mas basicamente tinha que revirar o paciente da cabeça aos pés todos os dias, revisando os mesmos parâmetros no paciente. E depois você anotava todos aqueles parâmetros. Por exemplo, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, a resposta motora, se estava melhor do que o dia anterior ou não. E aí você anotava tudo aquilo e depois passava para o preceptor. O preceptor, em geral, é o médico responsável pelo setor. Então, no nosso caso, era o médico responsável pela UTI. E aí, todos os alunos, que eram em 5, né, nesse estágio, chegávamos lá às 7 horas da manhã e cada um escolheu no primeiro dia um paciente. E a gente começou a examinar os pacientes. A gente examinava das 7 da manhã até umas 9, 9h30. E depois a gente se reunia com esse preceptor para passar para ele todas as informações que a gente tinha colhido naquele dia, que a gente tinha aprendido naquele dia. E aí, a minha paciente, eu escolhi uma paciente que eu acabei ficando com ela nas 3 semanas, avaliando ela as 3 semanas que eu fiquei no estágio da UTI. Os meus outros colegas acabaram, assim, trocando os pacientes. A maioria porque saíram da UTI e voltaram para a enfermaria, então eles evoluíram bem, a maioria deles. Mas a minha paciente permaneceu as 3 semanas na UTI, então eu fiquei com ela avaliando as 3 semanas dela ali na UTI. E assim, o que mais assim me impressionou foi que a complexidade de informações e de dados e de aprendizado que a gente teve ali na UTI. Porque foi o nosso primeiro estágio do internato, já é algo novo, bem mais prática do que teoria. E nessa hora que a gente fazia a visita, que o preceptor se reunia com a gente para discutir os casos, chamava: Larissa, você está olhando com a paciente X. E aí eu passava todos os dados para ele. Isso aqui eu achei que era só aí que ficava. Eu só ia passar todos os dados, falar tudo que eu conseguia avaliar e acabou. Mas não, ele chegava e falava: então tá bom, então você quer mudar esse medicamento que ela tá tomando? Se você quer mudar esse medicamento, para qual medicamento você quer ir? Se você quer... Então, assim, ele começava a perguntar. Eu não estava preparada pra saber tudo que ele estava me perguntando, sabe? Então, assim, todos os dias eu estudava o que ele tinha me perguntado no dia anterior, porque eu sempre estava um passo atrás dele. Então, hoje ele me perguntava: você quer trocar esse medicamento que ela tá tomando por outro? Sim ou não, e por quê?
E aí eu não sabia o que responder, às vezes eu falava alguma coisa, tentava encher linguiça, falar alguma coisa que eu aprendia em outros anos, mas nem sempre dava certo, às vezes sim, às vezes não. E aí eu anotava no meu caderninho aquele assunto que eu não sabia e estudava em casa. Só que no outro dia, ao invés de ele me perguntar algo relacionado àquele dia anterior, sempre tinha um parâmetro novo que eu tinha avaliado naquele novo dia e que aí ele começava a me perguntar novamente e eu de novo não sabia. Então assim, o estágio da UTI foram 3 semanas que todos os dias eu chegava em casa e estudava algo que eu não sabia. Ou que eu achava que eu sabia, mas na prática era bem mais difícil do que o que eu tinha aprendido na teoria. Então foi assim, um estágio que eu realmente cresci muito, aprendi demais, mas principalmente me ensinou um pouco mais sobre relação médico-paciente. Porque na primeira semana da UTI foi tudo bem, assim, todos os pacientes estavam evoluindo bem, mas na segunda semana 2 pacientes faleceram no mesmo dia. E isso foi um baque pra gente, assim. Por mais que muitas pessoas achem que alunos de medicina ou profissionais de saúde, de modo geral, são acostumados com isso, ninguém nunca está acostumado a ver um paciente morrendo na sua frente. Principalmente se é mais novo, né? Se é um paciente mais jovem. E aí, foi a primeira vez que eu realmente vi alguém falecendo assim na minha frente. E muitas vezes sem poder fazer nada, né? Então, assim, essa parte humana, essa parte de relação médico-paciente, de empatia com a família, de se colocar no lugar do outro, foi uma parte de realmente muito aprendizado pra mim e que eu vou levar pra minha vida toda. Porque naquela segunda semana da UTI que a gente realmente percebeu, cara, a gente tá na UTI. A gente não tá na enfermaria que todo mundo tá bem, assim, a gente tá na UTI mesmo, sabe? Então foi ali naquela segunda semana que nós percebemos que era bem mais intenso, bem mais profundo do que a gente estava pensando. Então isso só impulsionou a gente a querer estudar mais, porque todos os dias eu era responsável pela minha paciente. Então, não totalmente, óbvio, se eu falasse pra fazer uma coisa que não era certa com ela, que na minha cabeça era certa, óbvio que o médico não ia fazer. Mas assim, teoricamente, eu seria responsável por avaliar todos os parâmetros, por tentar propor alguma conduta para ela. Então, assim, eu estudei muito mais do que eu costumo estudar para ser a melhor profissional ali, mesmo sendo estudante, mas ser o melhor de mim ali naquele momento. Então, assim, o estágio da UTI foi realmente um pouco cansativo, principalmente por causa desse estresse físico, de ter que estar estudando o tempo inteiro, emocional e mental também, por essa carga emocional que a gente acabava trazendo. Mas é algo que faz parte, comunicar a morte de alguém também para a família é algo que faz parte da profissão e é algo que eu tenho visto médicos fazerem de uma forma tanto brilhante quanto horrível. Também existe esse tipo de profissional. E aí eu acabo aprendendo com os dois como não fazer do jeito horrível e como fazer do melhor jeito possível. Além da parte prática que a gente tem ali no estágio, a gente também tem aulas teóricas. E a gente aprende sobre, por exemplo, ventilação mecânica, que é a parte de respirar por aparelhos, que todo mundo fala. Ressuscitação cardiopulmonar, também aprendemos como fazer, inclusive presenciamos, tanto na UTI quanto no meu outro estágio, que foi o estágio no pronto-socorro, presenciamos e pudemos fazer na pessoa mesmo, ressuscitação cardiopulmonar, porque anteriormente a gente só tinha aprendido em boneco mesmo, mas assim, a primeira vez que a gente faz num ser humano, numa pessoa, e vê que a vida dela depende daquilo que você tá fazendo, cara, é outra coisa, é outra realidade, sabe? Então assim, foi incrível tudo que eu aprendi, tudo que eu pude aplicar ali, todo o meu acompanhamento com o paciente, a minha relação com o paciente, foi incrível mesmo. Não foi fácil, foi cansativo também, mas eu posso dizer que eu era uma Larissa antes e outra Larissa, outra profissional, estudante, depois desse estágio, porque o crescimento realmente no internato, nos estágios é exponencial, é algo assim incrível. A gente aprende realmente bem mais com prática, colocando a mão na massa, pensando rápido, fazendo aquilo rápido, sabe? Do que ficar sentado, decorando, fazendo resumo. É outro nível de aprendizado, né? Então é isso, gente. Eu quis compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com o estágio da UTI. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida que eu acabei não falando aqui no vídeo, pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. E mais uma vez, sigam a gente lá no Instagram, @LarissaIsabela_oficial. E curta aqui esse vídeo, comente, compartilhe para todos os seus amigos. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.